Facebook é processado por vazamento de dados de mais de 50 milhões de usuários para a campanha eleitoral. Ex-presidente francês é interrogado por ter campanha financiada pelo governo libanês, ilegalmente. Fórum Mundial da Água debate medidas para resolver a escassez de água e alimento. E vamos discutir ainda sobre as 10 novas terapias inclusas no SUS, sem o consentimento do Conselho Federal de Medicina. E você vai ver também por que o sorriso falso provoca estresse tanto quanto uma discussão. Olá, tudo bem com você? Está no ar o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aí mais uma vez para acompanhar as nossas discussões dessa semana, sempre junto com a gente. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Instagram e você pode também sempre seguir o nosso site aqui, novotempo.com/jornalismo. Tudo bem com vocês, gente? Boa semana. Olha só, Tudo um mês depois eu tô num Redação Novo Tempo com você, Wagner Cantori, porque eu fiquei 3 semanas fora. Verdade. Quando eu voltei, você falou assim, não quero estar aqui nesse programa. Aí não teve jeito, voltei Aí hoje. você voltou. Aí. Será que... Seja bem-vindo de volta, André Leite. Wagner. Prazer Não, ter eu que você te aqui. dou as boas-vindas, porque eu tava aqui semana passada. Então, Seja bem-vindo, Wagner obrigado, Cantori. valeu. A relação de vocês está estremecida por Um alguma pouco, razão? um pouco, mas não vamos comentar aqui no programa, não. Mas tá fortemente estremecido aqui. Tudo bem, Suzane? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, Hélio Moura? Tudo certo. Com eles eu não tô estremecido tranquilo. com vocês, que estou de bom. boa. Vamos lá para os nossos destaques, começando com Hélio Moura, que fala sobre Facebook. O Facebook está sendo acusado, na verdade já foi, né? Tem uma polêmica muito forte envolvendo o Facebook e uma empresa de análises de pesquisa chamada Cambridge Analytica, que é da Universidade de Cambridge, né? Por isso o nome. Cambridge Analytica. Falou bem inglês, hein, Hélio? Cambridge. Estou treinando com Wagner, cara. Aí, agora eu gostei. E aí o que acontece é o seguinte, um ex-funcionário dessa Cambridge é quem trouxe à tona, dizendo que a empresa contratou alguém para fazer esses testezinhos que a gente vê o tempo inteiro no Facebook, o pessoal faz aí como seria o seu rosto no sexo oposto, Sim. Que tipo, sei lá, que idade você teria, como vai ser Seu filho. se fosse com você e determinada pessoa. Então, tem diversos desses testes no Facebook. Tem até que apresentador do Novo Tempo você seria, já viu esse? Não vi esse. Tem? É mesmo? Tem. Eu pesquisei, eu fiz, até sair eu. Mas também- demorou. eu também não. acho que eu fiz umas 10 vezes, aí Você saiu. não parecia com você mesmo, é isso. Eu não sou parecida Eu comigo saí o mesma Lance, também. eu saí o pastor Luiz Gonçalves, saí todo mundo, menos eu mesmo. É bom que Aí dá pra eu- confiar legal nesse Sim, você vê que é muito bom. Esses testes são excelentes. Mas o fato é que, por trás dessas brincadeirinhas, ocorre o que ocorreu nesse caso polêmico do Facebook. Essas pesquisas, a coisa fundamental para que ela funcione é que você precisa dar permissão para que a pesquisa acesse o Facebook. Então, quando Sim. você vai fazer a pesquisa, tem que dizer assim, entrar com o Facebook. Isso. Ou ele já está no próprio Facebook e você precisa dar permissões. Aí ele fala, né, que vai ter acesso ao seu nome, e-mail, sei lá, e a pessoa nem liga e aperta o botão e quer fazer a brincadeira. O que acontece é que muitos desses testes são feitos só com um objetivo, além de entreter a gente, fazer a gente de bobo, é conseguir dados importantes que a gente divulga nas redes sociais, que a gente nem sabe às vezes Você que está foi feito divulgando. de bobo, Wagner. Várias vezes ainda. Várias vezes. Eu não sei se esse da Não, Novo esse Tempo teste não era da mesma... Se esse está Da Novo colhendo Tempo. alguma informação Será? ou não. Será? Nunca se sabe. Mas, e aí, em 2014, uma pessoa contratada pela Cambridge Analytica fez isso, divulgou um testezinho bem bobinho, nem lembro, teste de sua personalidade, alguma coisa do tipo. E, através desse teste, eles conseguiram recolher dados de 50 milhões de usuários do Facebook. Porque não era só da pessoa, mas dos amigos, né? Ele conseguia também pegar dados de amigos, então pegava toda a relação. E aí pegaram dados de 50 milhões de usuários de maneira imprópria, ilegal. 50 milhões 50 milhões de usuários nos Estados Unidos. É uma Era focado tremenda lá. amostra, né? Sim, é muita coisa.
E aí, esses dados foram vendidos para a Cambridge Analytica, e a Cambridge Analytica, por meio desses dados, pôde fazer... Isso aí já entra um pouco de especulação, e não dá para mensurar o quanto, de fato, isso causou impacto, mas, com base nesses dados todos, eles conseguiram traçar perfis para poder fazer uma propaganda direcionada para esses 50 milhões de usuários a favor do presidente Donald Trump durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Então, por exemplo, enviando para determinadas pessoas fake news através do Facebook ou de outros meios, porque sabiam que determinada pessoa... Inclusive, tem uma coisa que eles fizeram que é uma coisa assim absurda, uma ligação, uma relação que você nem imagina que poderia ser feita. Mas, graças a esses algoritmos todos que existem no meio meio virtual, por exemplo, descobriram que determinadas pessoas odiavam Israel e adoravam um determinado chocolate lá, o Kit Kat. Então, fizeram campanhas que relacionavam gostar do chocolate e não gostar de Israel, para, de alguma forma, fazer não uma lavagem cerebral, mas tentar influenciar os eleitores e aí... Naquilo que eles queriam, Naquilo que eles queriam. Então, o negócio é bastante sério, né? É claro que, como eu disse, eu não sei como que se pode mensurar para dizer que, olha, o resultado foi realmente manipulado por conta desse roubo de dados. Não sei se é possível que, de alguma forma, se chegue a um número e dizer, olha, foram 40 milhões de votos que ele recebeu por causa disso. Eu acho que isso é impossível de ser mensurado. Mas, de qualquer forma, é uma baita de uma ferramenta que foi utilizada e de maneira imprópria, porque o cidadão, o usuário do Facebook, nunca deu permissão para que os dados dele fossem utilizados para uma campanha política. Então, a polêmica gira em torno disso, que é o uso indevido de informações que a pessoa prestou para o Facebook, mas confiou que o Facebook, quando diz ali, olha, as suas informações são pessoais, são sigilosas, são criptografadas, ninguém tem acesso. A pessoa, quando acessa o site e entra na rede, ela está convicta de que a sua segurança está resguardada. E, nesse caso, não foi. E aí o Facebook, em 2 dias, nessa semana, perdeu 50 bilhões de dólares em valor de mercado, no mercado financeiro, e já começaram a surgir os primeiros processos individuais de pessoas que se sentiram invadidas por esse processo contra o Facebook, contra a Cambridge Analytica, e há um advogado que está cuidando de um caso coletivo, então talvez consiga reunir 50 milhões de pessoas contra o Facebook. Eu sei que as análises preliminares estimam que talvez o Facebook venha a ser obrigado a pagar cerca de 3 trilhões de dólares em multas, em indenizações. Aí quebra, né? Isso é 4 vezes mais do que Acabou a rede social. do que a rede vale no mercado. Eu vi uma coisa interessante, que assim, o Facebook, ele não vende um produto, né? O produto deles somos nós que temos perfis. Sim. Então, como se ele estivesse vendendo a gente, E o que ele tem a oferecer são os nossos dados, né? Que a gente mesmo alimentou nessa rede. E é uma coisa complicada, porque daí você pensa, vou sair do Facebook, mas aí meio que tá tudo lá, todo mundo tá lá. É uma coisa que às vezes você coloca suas informações, por exemplo, no Gmail, e você vai acessando as páginas que você acessa, o Google vai puxando ele vai tudo. puxando essas informações e vai criando também um padrão que, obviamente, eles podem vender essas informações. Então, é meio que... Nós somos a menos reféns, que você esteja totalmente desconectado da rede, é quase impossível você não ser monitorado de alguma maneira e ter seus dados vendidos ou analisados. E a influência, né, que a grande sacada, o grande negócio dessa coisa de ficar buscando informações é tentar vender alguma coisa, vender uma ideia, vender produtos. Então, as pessoas vão sendo sempre encaminhadas para alguma coisa, né? Ou seja, para um tipo de compra, um perfil de consumo, um perfil de pensamento político, social. É isso que esse tipo de artimanha acaba causando. É verdade. Muito bem. Vamos falar do seu destaque agora, Suzane. O ex-presidente francês que é interrogado... É meu destaque. Leite, eu estava querendo passar para a Suzane. Não, mentira, a briga não está tão forte assim. O ex-presidente francês que está sendo interrogado por uma possível... Olha, eu senti que você excluiu. Há algo no ar. Tem algum problema nessa relação aí. O ex-presidente francês está sendo interrogado por uma possível campanha que tenha acontecido um financiamento ilegal. Isso, o Nicolas Sarkozy.
teve campanha que ele venceu, né, eleitoral em 2007, e aí ele está sendo acusado de financiamento ilegal de campanha eleitoral, de corrupção passiva e também de desvio de dinheiro público líbio, ou seja, vindo a partir do país Líbia. Então, o que acontece? A acusação, e o que aconteceu nessa semana para dar tudo isso daí, né? Na terça-feira dessa semana que passou, o Sarkozy, ele foi levado, assim, oficialmente, compelido a prestar depoimentos para um departamento específico da polícia francesa por conta desse processo que ele está sendo acusado. E ele passou 25 horas dando esse depoimento, com um intervalo de 9 horas para ele poder dormir. Fazendo uma comparação fácil para o nosso telespectador e ouvinte entender, é como se fosse aquela que o Lula passou, deu um branco nome, o termo jurídico, Condução coercitiva. Condução coercitiva que o Lula passou no processo da Lava Jato. Então, vai a polícia lá, quer falar com ele por conta de alguma coisa que envolve corrupção, tal. E aí, eles pegam a pessoa, levam para um espaço e ali ele é interrogado por policiais, né? Então, o que aconteceu com o Lula em algum tempo atrás, de uma maneira um pouco parecida, é o que aconteceu com o Sarkozy na terça-feira. Só que ele passou 25 horas nesse processo, obviamente respeitando 9 horas para ele dormir. Então, mas qual que é toda essa situação aí e por que ele acabou tendo que ser ouvido, né, nesse processo? É que existe uma acusação formal, assim, como se fosse uma espécie de delação, de um rapaz chamado Ziad Takieddine. Estou falando meio aportuguesado aqui, porque o nome certo deve ser um outro jeito de falar. Mas esse Ziad Takieddine, ele é um líbio que é um vendedor, tipo um traficante de armas internacional. E ele seria um dos intermediários de levar dinheiro de diferentes fontes, inclusive do governo da Líbia, não sei se você lembra do Muammar Gaddafi, que morreu lá no passado, e ele teria conseguido um bom dinheiro do governo líbio para financiar o Nicolas Sarkozy na campanha, para que o Sarkozy ganhasse e, obviamente, fortalecesse relações comerciais ali entre a França e o governo da Líbia, entre outras coisas. Bom, o fato é que esse Ziad Takieddine delatou o Sarkozy e falou, olha, não, eu cheguei a levar cerca de 50 milhões de euros para a campanha do Sarkozy. E isso foi feito lá atrás, em 2012, um site chamado Mediapart divulgou uma nota, assim, um site de notícias, né, uma nota que tinha sido feita em dezembro de 2006 de um cara chamado Moussa Koussa, que era chefe dos serviços secretos do Gaddafi, e aí ele teria, de alguma maneira, feito conexão entre o governo do Gaddafi com esse cara acusando o Sarkozy. E aí, bom, o resumo da ópera. O Sarkozy está sendo acusado, não existem extratos bancários que mostrem, olha, o Sarkozy ou alguém da campanha dele recebeu 50 milhões de euros. O que existe nesse momento é a acusação desse homem, esse traficante de armas que eu mencionei, que teria sido um intermediário entre o governo da Líbia e a campanha do Sarkozy. E aí o Sarkozy diz que ele está vivendo os piores anos da vida dele, um inferno por conta de uma acusação injusta, porque não existem provas contra ele, só existem declarações de gente acusando ele e tal. Um discurso que a gente já está meio acostumado a ouvir em um outro esquema, mas enfim, é um pouco disso que está acontecendo com o Sarkozy nesse momento e durante essa semana ele passou por um interrogatório de 25 horas. E essa história continua, né? Continua acompanhar o desenvolver aí. Suzane, agora você, de verdade, aconteceu o Fórum Mundial da Água, o 8º Fórum Mundial da Água, a gente dessa vez teve a participação de 170 países. Conta pra gente aí, o que foi discutido e ficou alguma coisa de fato decidida? Decidida. Bom, teve algumas decisões do Senado, não sei se por influência do fórum ou porque
já estava em andamento, né? E as decisões foram tomadas. Três decisões nesse sentido. A água continua inodora, incolor. Continua. E o quê? Tem a outra que é de E sabor. escassa também, né? Boa, Suzane. Olha só. Talvez essa tenha sido a melhor piada nesses 4 anos, 3 anos. Suzane Nossa, Lima, esqueci todos os dados que eu ia trazer aqui agora. Então, foi sediado em Brasília esse encontro, né? Aconteceu durante toda essa semana. Na quinta-feira foi o Dia Mundial da Água. Olha só, tem algumas nuances e algumas questões que foram discutidas. Algumas não, né? Várias, porque foi uma semana de discussão. Alguns países apresentaram algumas medidas, alguns projetos que foram bem-sucedidos. Então, teve esse processo de compartilhar, o que deu muito certo. Curioso que o governo do estado de São Paulo esteve lá para compartilhar a superação da crise hídrica. Ponto. Vamos a alguns dados que é importante a gente considerar aqui, né? Não vamos falar de política. O relatório das Nações Unidas indica uma coisa muito séria, que até 2050 a demanda por alimento vai aumentar em 50%, porque a população está crescendo. E se essa demanda, nós temos o quê? 32 anos para chegar em 2050. Se ela aumentar em 50%, tipo metade, é muito mais água que vai precisar no mundo. Só que temos um problema, a água já está acabando. A água já está ficando escassa hoje. E boa parte do consumo da água que a gente tem, de maneira geral e global, vem da agricultura, que gasta muita água. Outra coisa que a gente deve considerar, falando aqui do Brasil, né? Nós temos o Cerrado, que eles consideram aqui como uma caixa d'água. Então, das 12 bacias hidrográficas que nós temos, 8 estão no Cerrado. Só que isso é muito bom, mas apesar disso ser muito bom, o Cerrado ele não é bem cuidado como deveria. Então, assim, não tem fiscalização nas margens dos rios, há muita queimada, a agricultura é muito forte no centro-oeste, né, do Brasil, então precisaria rever todo esse processo. E é curioso que eu li uma coisa que me chamou a atenção, que quando o Pero Vaz da Caminha esteve aqui, ele escreveu uma carta... Há um tempinho já que ele estava aqui, né? Passou aqui. Tem um tempinho. Ele escreveu uma carta para Portugal, falando algumas características, né, daqui da nossa natureza, e ele escreveu assim: águas infindas são infindas. Então, para ele, naquele momento, foi de alegria de ver quanta água que tinha aqui e era infinita, né, no pensamento dele. Se hoje ele estivesse aqui, ele iria ver que essas águas não são tão infinitas tem gente que assim. discorda desse posicionamento, né? Inclusive, você entrevistou Ricardo Felício, não é o nome dele? Porque ele acha que é infinito? Não, ele disse que Não está acabando. não está acabando. Ele é geógrafo bem renomado, inclusive da USP, né? Ele não está sozinho, tem um grupo, mas não é um grupo gigantesco, né? Mas que, por outro lado, apanha bastante, porque eles trazem esse tipo de ideia. Mas eles dizem que, inclusive... As geleiras não estão descongelando, a água o nível dos oceanos não está diminuindo. A temperatura também não está subindo. Gente, é tenso A isso. camada porque... de ozônio não está ficando toda cheia de E ele diz que existem de rombos. cientistas com interesses financeiros para fazer com que existam pesquisas ou informações que digam o contrário, que está acontecendo isso que você está falando. Veja, eu só estou colocando um contraponto de outros pesquisadores em relação a isso. É que toda vez que surge esse tema, Sempre tem esse outro lado também. E o Leite está apontando para mim quando ele faz isso, porque você pode acompanhar essa entrevista com o Ricardo Felício no Identidade Geral. É só ir lá no site e fazia tempo que eu não fazia, né? Fazia. No Conexão Novo Tempo também, que Ele entrevistou veio, né? o Ricardo Felício antes do Identidade. A gente copiou a pauta, inclusive, do Conexão. Gente, mas olha, focando aqui, tem alguns dados que são muito curiosos, porque, por exemplo, nesse fórum foi apresentado um relatório mostrando que 1 em cada 6 cidades do Brasil corre o risco de sofrer uma crise hídrica, entendeu? Mas não falam as razões, dizem que a razão é só natural, né? Não falam, por exemplo, São Paulo teve uma crise hídrica recente, 2013, 2014, e a razão não era porque não estava chovendo só, era porque havia uma série de coisas que deveriam ter sido feitas administrativamente, politicamente, E não foram feitas. Aí, quando acontece, falar a culpa é... Pois é, teve um grupo indígena que Deus não mandou chuva. Um grupo indígena que apontou justamente isso, né? Algumas questões políticas que deveriam ser consideradas, porque para os índios, imagina, a água, ela tem até uma conotação sagrada mesmo. Então, privatizar os mananciais, etc. e tal, eles expuseram isso no fórum como uma coisa que não deveria existir. Meu tempo acabou, mas rapidamente o Senado aprovou uma das questões que
dos projetos que ele aprovou, que eu achei interessante, é que vai ser obrigatório agora torneiras automáticas. O projeto vai para a sanção presidencial. Vão ser obrigatórias torneiras em banheiros coletivos, seja de empresa pública ou privada, né? E teve outros 2 projetos também que eles deram andamento, até com incentivo fiscal para prédios que tiverem aí uma construção sustentável. Aumentaram mais uma cláusula no projeto de recursos hídricos. Meu tempo acabou, gente, desculpa. Não, tá tudo certo. Tem mais algum detalhe? Pode? Não, eu vi com você sorrindo. Mas achei legal, assim, as discussões que tiveram nesse fórum. Eu gosto sempre de falar sobre essas questões ecológicas, né? E a água é um bem muito precioso e importante. Então, olha, a seguir, o debate é sobre as 10 novas terapias inclusas no SUS que foram duramente criticadas pelo Conselho Federal de Medicina. Para entender melhor essa situação, continue aqui com a gente, não saia daí, intervalo é rápido, voltamos já.